Pronto, pessoal, então já entrando aqui na parte de exclusão de ilicitude, não é isso? Tá? Ou seja, né, a pessoa praticou um fato típico, mas ele pode também ser excluída a ilicitude, ou seja, não haverá crime se for excluída a ilicitude. E quando vai ser excluída a ilicitude? Né? Olha aqui, o artigo 23, não haverá crime se a pessoa instar necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Então, nessas situações, você que é candidato tem que lembrar o quê? Que poderá haver o fato típico, mas não haverá ilicitude. Como assim, professor? Poderá haver o fato típico. Você, o ladrão, entrou agora na sua casa. Você vai dar um tiro no ladrão. Matou o ladrão. Teve conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Ou seja, houve o fato típico, tá bom, pessoal? Beleza? Mas, como você agiu em legítima defesa, está excluída a ilicitude. E se está excluída a ilicitude, não haverá o quê, pessoal? Crime. Mas o candidato tem que lembrar na hora da prova. Em todos esses casos do artigo 23, você é punido se você agir com excesso, tá? Se você agir com excesso, e tanto faz ser um excesso doloso ou um excesso culposo, você vai responder pelos excessos que cometer, tá bom? Então, como assim, professor? Você bora lá imaginar. O ladrão entrou na sua casa, tu deu um tiro no ladrão. O ladrão já está rendido, tá? Você já tomou a arma do ladrão, você já amarrou o ladrão, e de uma hora para outra você chega perto do ladrão e dá um tiro na cabeça dele. Já era, pessoal, você não está mais em legítima defesa, você já está agindo com excesso, e esse excesso você vai ser punido. Tanto faz, olha aqui a questão da prova, ser um excesso doloso ou excesso culposo, tá? Então, todo aquele que extrapolar vai responder pelo excesso, tá bom? E agora, pessoal, a gente entra aqui nessas causas de exclusão aqui de antijuridicidade. A primeira delas, bora ver aqui como está, pessoal, é o estado de necessidade. E agora dá uma olhada só no texto do estado de necessidade, e aí eu vou pegar, pessoal, e vou colocar lá para vocês. Aqui, ó, Cícero perguntou, policial que mata miliante é legítima defesa? Legítima defesa. Pode marcar legítima defesa. Você colocar lá, estrito cumprimento de dever legal, perdeu a questão da prova, tá bom? Beleza. Tranquilo, um policial que mata uma pessoa em atividade não é estrito cumprimento de dever legal, é legítima defesa, tá bom? Então pode marcar sem medo lá, Cícero, na sua prova, tá? Então, pessoal, aqui o estado de necessidade, tá? Palavrinha da salvação, estado de necessidade. O que é isso, pessoal? Toda vez que a gente falar de estado de necessidade, beleza? Você não pode esquecer a questão da prova. No estado de necessidade, surgiu um perigo. E toda vez que surge um perigo, e esse perigo tem que ser atual, toda vez, pessoal, que surge um perigo, o que acontece? Você vai querer se salvar do perigo. É isso, pessoal, nunca esqueça disso, tá? No estado de necessidade, surge um perigo, tá certo? E aí, o que acontece? Você vai se salvar do perigo. Exemplo clássico da sua prova. Por exemplo, você está ali, você e seu melhor amigo numa canoa. Lá no Rio Negro, encontro das águas, a canoa começa a afundar. Surgiu o perigo. E aí só tem um colete. Vocês querem se salvar do perigo. Você pega o remo, dá-lhe na cabeça do seu melhor amigo e fica com o colete. Praticou algum crime? Não, porque você agiu em estado de necessidade. Surgiu um perigo e o que acontece? Tá? Você vai ter que se salvar. E aí, nesse momento, você age em estado de necessidade, tá bom? Beleza, então vocês já começaram a ter a noção clássica aqui do estado de necessidade. E aí a gente vai lá para o nosso esquema, tá certo? Beleza? Lá para o nosso esquema para ver o nosso esquema aqui do estado de necessidade. Tá aqui, ó. Lembra que eu falei que essa apostila ela é cheia de esquema? Tá aqui, ó. Beleza? Tá aqui, estado de necessidade. Tá aqui, ó. Pronto, para você matar a questão da sua prova. Beleza? Tá? Vamos lá. Tá? Alguém perguntou aqui, tá? Vamos lá. Alguém perguntou agora, passou demais. Alguém perguntou aqui, tá? Policial que mata humilhante em
numa operação, por exemplo, agir em estado estrito cumprimento de dever legal ou, né, em legítima defesa. Legítima defesa pode marcar legítima defesa sem medo de errar a questão da prova, tá bom? Beleza? Se perguntou de novo, mas nessa situação de ter dever, não, pessoal, ninguém tem dever de matar ninguém. A lei não fala isso. A lei vai falar que naquela hora você vai estar sofrendo uma injusta agressão ou a vítima vai estar sofrendo uma injusta agressão, aí você vai ter que matar. E nessa hora, estado de necessidade, tá bom? Desculpa, é legítima defesa, tá? Beleza, tá bom? Beleza? Então, vamos lá lembrar disso, tá? Então, nunca esqueça, ninguém tem o dever de matar ninguém. A lei em nenhum momento fala disso, tá? Você vai estar em legítima defesa, tá bom? Tranquilão? Ok, então vamos lá. Continuar aqui no estado de necessidade para você não se perder. Então, no estado de necessidade, o que eu tenho, pessoal? Surgiu um perigo. E aí, toda vez que surge um perigo, o que acontece, tá? Você vai se salvar do perigo, tá? Questão clássica da nossa prova, na verdade, questão não, né? Exemplo clássico da nossa prova. Canoazinha está afundando, surgiu o perigo. Na hora que está afundando, só tem um colete, você não sabe nadar, seu amigo não sabe nadar. O que você faz, pessoal? Você não provocou o perigo. Aí, nessa hora, o que acontece? Você dá-lhe uma remada na cabeça do seu amigo e se salva. Olha aqui, ó. Você sacrificou um bem para salvar outro bem. Surgiu um perigo, você sacrificou um bem para salvar outro bem. Nessa hora, você agiu em estado de necessidade, então não haverá nenhum crime, tá bom, pessoal? Então, sempre, no estado de necessidade, a palavra-chave é o surgimento de um perigo. E aí você vai ter que se salvar do perigo ou salvar alguém desse perigo. O que você faz? Sacrifica um bem para salvar outro bem. E aí você está em estado de necessidade. Esse perigo, pessoal, não esquece da prova. Sempre tem que ser um perigo atual, ou seja, algo que está acontecendo, tá? O perigo tem que ser o perigo atual, ou seja, o barco está afundando agora, tá certo, pessoal? O barco está afundando agora. E aí, nessa hora, você vai fazer o quê, pessoal? Você vai se salvar, porque é um perigo atual. E aí, o que acontece? Então, se você está se salvando, questão de prova, estado de necessidade próprio. Se você salvar uma outra pessoa desse perigo, estado de necessidade alheio ou de terceiro, tá? Não pode esquecer desse detalhe aqui lá na nossa prova, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilo? Então, não pode esquecer desse detalhamento da nossa prova. Outro detalhe também, pessoal, tá? Para eu alegar estado de necessidade, eu não posso ter provocado perigo, porque se eu provoquei o perigo, já era, eu não posso, né, alegar estado de necessidade. Tá você e seu melhor amigo no barquinho e tu começa a bater com o remo no fundo do barco para ver se fura, para ver se é legal furar, se a água vai entrar. E aí furou, pessoal, você não vai mais poder alegar estado de necessidade, porque você provocou o perigo. Então, se você pegar e der uma remada na cabeça do seu amigo, você praticou homicídio. Quem provoca, né? Beleza? Quem provoca ali, né, o perigo não pode mais alegar estado de necessidade. Tem que lembrar desse detalhe aqui na prova, tá bom, pessoal? Também não pode alegar estado de necessidade quem tem o dever de enfrentar o perigo, né? Por exemplo, ali, né, o bombeiro, tá certo? O salva-vidas, tá? Essas pessoas têm o dever de enfrentar o perigo. Então, elas não podem sair correndo desesperadas ou então matar alguém para poder sair dali do local que está desabando. Elas vão ter que tomar providências no sentido de resolver o problema, tá certo? Porque elas não vão poder alegar o quê, pessoal? Estado de necessidade, tá bom, pessoal? Então, o que acontece, tá? Beleza? O que acontece aqui nessa hora, tá? Pessoal, não importa se é remada ou é um tiro. O importante para saber se está em necessidade, se você está numa situação que surgiu o perigo. O navio está afundando, o prédio está pegando fogo. Isso que é o perigo que surgiu. Isso que vai caracterizar ali o estado de necessidade, tá bom? Mas não pode alegar o estado de necessidade aquele que provocou o perigo, tá bom? Bem como aquele que tem o dever de enfrentar o perigo, tá bom, pessoal? Beleza? Então, não pode esquecer
desses detalhes aqui na nossa prova, tá bom? Então, beleza, então já conseguimos entender, tá? Pessoal, lembra, eu estou sacrificando um bem para salvar outro bem, tá? Então, eu tenho que salvar um bem que tem um valor maior, um valor igual ou maior ao que eu estou sacrificando, tá? Nunca esqueça disso, tá? Você não pode, por exemplo, sacrificar a vida de alguém para salvar o teu pote de ouro, tá certo, pessoal? Beleza? Está lá você, né? E o canoeiro remando no Rio Amazonas, e você está vindo lá com seu pote de ouro, com 100 quilos de ouro, tá certo? E aí o remador vira para você e fala assim, olha, a canoa vai afundar, está entrando água porque está muito pesado, tem que jogar o peso fora. Você não vai poder dar uma remada no remador e jogar ele fora para salvar o teu ouro. Não é isso, tá? Então, tem que sempre lembrar dessa relação. Tu está salvando ali bens de igual valor ou está salvando bem de valor superior, que é a vida, no caso, e não o patrimônio, tá bom, pessoal? Por isso se exige aqui a razoabilidade e a proporcionalidade nessa hora, tá bom, pessoal? Então, eu estou lá na canoa, tá certo? Estou na canoa remando, tá? Lá em Borba, junto com o Felipe me chama para pescar, eu não sei nadar. Tá certo? Eu sou bombeiro? Não, então não tenho o dever de enfrentar o perigo, tá certo? E aí tá lá, né, junto com o Felipe, nadando, remando, e a canoa começa a afundar, pessoal. Tá? A canoa começa a afundar. Eu já sei o quê? Que surgiu um perigo. Eu já sei também que eu posso me salvar desse perigo. E para me salvar desse perigo, eu vou ter que sacrificar um bem para salvar a minha vida, meu bem, que é a minha vida. Entendemos agora, pessoal? E aí, o que eu vou fazer? Eu conheço que estamos em um perigo, tá? Meu elemento subjetivo, saber que estamos passando por um perigo. E aí, o que eu vou fazer? E eu conheço a norma também. Eu vou pegar o remo, vou dar na cabeça do Felipe e vou ficar com colete. E sei que não pratiquei nenhum crime, tá certo, pessoal? Beleza? Então, se vocês forem para alguma pescaria comigo, tá certo? Lembre-se disso, tá? Que se a pescaria não der certo, começar a afundar a canoa, eu não sei nadar. Se tiver só um colete, eu conheço o direito penal. E aí não tem jeito, pessoal. Alguém vai levar uma remada na cabeça para eu ficar com o colete, tá bom? Tranquilão, pessoal? Entendemos agora, pessoal? Já era. Vocês nunca mais vão errar essa questão sobre estado de necessidade, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Professor, Pode falar, Felipe? no caso de matar o cara pela remada para salvar o ouro, é qualificado fútil, né? Aí Homicídio sim, qualificado. aí não tem estado de necessidade. Olha só o que o Felipe está falando. Matou o cara da canoa para ficar leve a canoa para salvar teu ouro. Não, pessoal, aí não é mais estado de necessidade, é homicídio mesmo. Não tem mais estado de necessidade nessa hora, né? Não é nem motivo fútil, é motivo torpe. Tu matou por causa de dinheiro, para ficar com dinheiro, tá bom? Então é até motivo torpe, tá bom, Felipe? Beleza? Beleza. Eu confundi então, aqui, né? tá? Olha só, vou aprender a nadar para me salvar. E vocês que se virem lá com o colete. Rapaz, o negócio tá ficando feio agora nesse colete. Só tem um, né? Só tem um colete. A briga vai ser feia nessa canoa, tá bom? Tranquilão, pessoal? Ok, tá? Então vamos lá, pessoal. Cabe estado de necessidade recíproco, tá? O que é isso, pessoal? Tá? É quando uma pessoa está lutando contra a outra, tá certo? Para poder ficar com colete. Estado de necessidade recíproco, né? Aí, na hora que começa a afundar a canoa, o Felipe pega o remo. Eu já pego o remo também. Começa aquela luta de remo dentro do barco, né? Um tentando acertar a cabeça do outro. Beleza? Tranquilão? E aí, pessoal, o estado de necessidade recíproco. Aquele que ganhar, ganhou. Beleza? Não vai ter praticado nenhum crime. Tá aqui, ó. Lembra lá do filme Titanic? Todo mundo, um dando porrada no outro, um empurrando o outro, um tentando, né? Se salvar, tá certo? Estado de necessidade recíproco. Tá aqui, ó, exemplo, o barco afundando e todos tentando salvar a sua vida, tá bom, pessoal? Beleza? Então vamos lembrar disso aqui lá na nossa prova, tá certo? Um acerta no outro, vocês também estão fatalistas, né? Os dois se acertam na mesma hora, os dois caem, os dois morrem. Tá certo? Né? Cício hoje tá fatalista, tá bom? Tranquilão, pessoal? Beleza? Tá certo? Pessoal, lembra lá, você tá num prédio que começou a pegar fogo. Todo mundo correndo, tentando sair pelo mesmo... Surgiu perigo. Prédio pegando fogo. Todo mundo tentando sair pelo mesmo lugar.
A porta lá está entupida de gente. Tu vai pegar um terçado e começa a partir negro no meio para tu poder entrar. Tá certo? Para você conseguir fugir. Estado de necessidade. Tá bom, pessoal? Você não vai ter praticado nenhum crime. Tá bom, pessoal? Beleza? Tá? Então, vamos sempre lembrar disso aqui na nossa prova, tá? Aqui vocês vão memorizar isso. Depois, quando nós formos falar sobre os crimes, eu quero que vocês lembrem dessa palavrinha aqui, ó. Não se admite estar necessidade em crimes permanentes e crimes habituais, tá? Mas não quero que vocês tentem aprender. Eu quero que vocês tentem só memorizar esse pedacinho aqui, tá bom? Tá? Beleza? Porque depois nós vamos falar sobre ele, tá bom? Tá? Também, pessoal, se admite o estado de necessidade putativo, né? Ou seja, né, numa situação, né, que você pensa, né, que o perigo está acontecendo e aí, né, vai existir ali o tal do estado de necessidade putativo, tá? Tranquilão? Ou seja, imaginário, tá certo? Tranquilão? Beleza, tá? Vamos lá. Código Penal. Agora a pergunta já mais bem elaborada para a prova. Qual teoria que o Código Penal adotou na regra sobre o estado de necessidade? O Código Penal está aqui, ó. Questão da sua prova. Adotou a teoria unitária, tá? Quando se fala do Código Penal sobre o estado de necessidade, aqui, ó, gigante aqui, adotou a teoria unitária. Não pode esquecer dessa palavra na prova, né? O que é isso? Ou seja, ou você está agindo no estado de necessidade e não praticou nenhum crime, ou saiu dos limites do estado de necessidade e praticou crime. Não tem meio termo, tá, pessoal? Tem estado de necessidade? Não tem crime. Não tem estado de necessidade, vai ter o crime, tá bom? Então, foi teoria o quê, pessoal? Unitária. Então, o estado de necessidade aqui no Brasil, ele só tem a força de excluir o crime, tá, pessoal? Então, no estado de necessidade, no Brasil, se adota a teoria unitária. Não pode esquecer disso, tá? O Código Penal, tá aqui, ó. O nosso Código Penal adota a teoria unitária. Por que, professor, está repetindo isso? Porque quando a gente estuda essa necessidade, pessoal, tá? Eu tenho duas situações. Eu tenho a teoria unitária e tenho a teoria diferenciadora, tá? Olha só, pessoal, tá? No estado de necessidade, existe tanto a teoria unitária quanto a teoria professor, lá na aula do aluno, do professor Juninho, ele só me falou estado de necessidade, que era para salvar o perigo, e não falou mais nada. Mas aquilo lá, pessoal, é o básico para você aprender, tá certo? Porque a questão da prova é essa aqui, tá bom? Beleza? Então, o professor não te deu a questão da prova. E agora você já está aprendendo a questão da prova, tá bom? Beleza, pessoal? Então, o estado de necessidade tem tanto a teoria unitária quanto a diferenciadora. O estado de necessidade tem tanto a teoria unitária quanto a diferenciadora. Mas o Código Penal só adotou a teoria unitária. E aqui, pessoal, lembra, vocês vão fazer provas discursivas. Isso aqui é um tema muito cobrado em prova discursiva, falar da teoria, tá certo? Que o Código Penal adotou, tá bom, pessoal? Beleza, deixa o veneno escorrer pelo canto da boca aí e você acerta a questão da prova, tá bom, pessoal? Beleza? Depende, Rodrigo, já vou falar aqui, tá? O estado de necessidade se ele vai excluir a responsabilidade civil, a gente já vai ver agora, tá? Beleza? Tranquilão? Tem uma situação que sim, tem outra que não, tá bom? Beleza? Então, mas é calma, só muita calma nessa hora, tá? Que a gente vai chegar lá. Então, pessoal, o Código Penal adotou o quê, pessoal? A teoria unitária. Mas você, ou seja, ou tem estado de necessidade e não tem crime, ou está fora do estado de necessidade e há o crime, tá? Mas eu tenho que saber que, na regra geral, existe a teoria diferenciadora e a teoria unitária, tá bom? Professor, qual é a diferença? Na teoria diferenciadora, tá certo? Na teoria diferenciadora, tá certo? Na teoria diferenciadora, lembra, pessoal, por isso que ela é diferenciadora, ela segue dois caminhos. Pode tanto excluir o crime, quanto pode excluir a culpabilidade. Teoria diferenciadora pode excluir o crime, como pode excluir a culpabilidade. Já na teoria unitária, não tem exclusão de culpabilidade, só tem a exclusão do crime. E o Código Penal não
tem exclusão de culpabilidade. Só tem exclusão de crime. Agir em estado de necessidade exclui o crime. Não tem como excluir a culpabilidade. Lembra desse detalhe aí. Vocês estão vendo que eu botei tudo em caixinhas para facilitar o aprendizado de vocês, tá bom, pessoal? Beleza? Qual a teoria? Vamos lá no chat. Quero saber se vocês estão entendendo meu chat. Qual a teoria adotada pelo nosso Código Penal no estado de necessidade? Já? Bora lá? Beleza, vamos lá? Unitária, beleza, tá? Então, na teoria unitária, exclui a culpabilidade, certo ou errado? Na teoria unitária, exclui a culpabilidade, certo ou errado? É errado, porque na teoria unitária só exclui o crime. É na teoria diferenciadora, que não é adotada no Brasil, que há a possibilidade de exclusão do crime ou da culpabilidade. Tá bom, pessoal? Beleza, então vocês estão entendendo aqui esse detalhezinho que é super importante para a sua prova. Agora vem mais outra caixinha, tá vendo? Ó, viu que eu deixei tudo separado para facilitar a tua vida? Tá? Em forma de esquema, aí você vai e aprende a questão da prova. Tá aqui, ó. O estado de necessidade pode ser agressivo ou ele pode ser defensivo. Estado de necessidade pode ser agressivo ou pode ser o quê, pessoal? Defensivo. Professor, o que é o estado de necessidade agressivo? Você vai sacrificar o bem de quem não provocou o perigo. Você vai sacrificar o bem de quem não provocou o perigo. Tá certo? Como assim, professor? Uma criança passou na frente do teu carro. Surgiu um perigo. Beleza? E aí você joga o carro na calçada e destrói uma loja. Você sacrificou o bem de quem não provocou perigo, que era a loja, para salvar a vida da criança. Tá vendo, pessoal? Estado de necessidade agressivo. Não esquece dessa. Essa é outra questão discursiva muito boa, tá? Justifique, explique o que é o estado de necessidade agressivo. Lembra que no estado de necessidade sempre vai ter essa balança. Você vai sacrificar um bem para salvar outro bem. E aqui você vai fazer o quê? Você vai sacrificar o bem de quem não provocou perigo no estado de necessidade. O quê, pessoal? Agressivo, tá? Já no estado de necessidade defensivo, você sacrifica o bem de quem provocou o perigo, tá? E aí, a pergunta lá, eu acho que foi do Rodrigo, tá? Aqui você vai ter que indenizar. Aqui tem que indenizar, tem a responsabilidade civil, tá? Então, a criança atravessou a rua, surgiu o perigo. Você tira o carro da criança, joga na loja, destruiu a loja, sacrificou o bem de quem não provocou perigo. Estado de necessidade agressivo, então, nessa hora, você vai ter que indenizar, vai ter que pagar a loja. Tranquilão, pessoal? Beleza, embora não tenha praticado nenhum crime. Não praticou crime de dano? Não, tá? Mas vai ter que pagar a loja, tá bom? Beleza? Tá? Já no estado de necessidade defensivo, tá certo? No estado de necessidade defensivo, você sacrifica o bem de quem provocou perigo. Por exemplo, alguém inventou de andar com pitbull na rua, sem as cautelas legais. Lembra? Para andar com um animal na rua, você tem que andar com as cautelas legais. Tem toda uma regra. Senão você está praticando, no mínimo, um ato infracional. Desculpa, um ato infracional não, uma contravenção penal. Tá? E aí, o que acontece? Aí o cara tá lá com o pitbull, andando na rua, não botou focinheiro, não botou coleira, não botou nada. O pitbull pula em cima de você. Surgiu um perigo. Aí você deu um tiro no pitbull para se salvar. Olha só, você sacrificou um bem para salvar outro bem. Só que de quem era o bem? De quem provocou o perigo. O carinha lá que era o dono do pitbull. Então, é o estado de necessidade. O que, pessoal? Defensivo. E aqui não cabe indenização. Vai ter que pagar o cachorro? Não. Não cabe indenização, tá? Não cabe indenização aqui no estado de necessidade defensivo, tá bom? Beleza, pessoal? Questão boa aí para a nossa prova, a gente conseguir compreender tanto o que é o estado de necessidade agressivo e o que é o estado de necessidade, o que, pessoal? Defensivo, tá bom? Beleza, continuando a nossa luta. Aí, pronto, agora vem para a legítima defesa, tá certo? Professor, e aqui na legítima defesa? Aqui é diferente. Na legítima defesa, esquece a ideia do perigo. Aqui você vai sofrer uma injusta agressão. Alguém, uma pessoa vai te agredir. Alguém vai te praticar uma injusta agressão. E essa injusta agressão está aqui todos os requisitos da legítima defesa. Ele pode ser atual ou
iminente. Você está aí tranquilão e alguém parte com uma faca para cima de você. Ou seja, né, nessa hora, você vai ter que repelir essa injusta agressão. Tá vendo, pessoal? Beleza? Tranquilão? Só que aí, na hora de repelir essa injusta agressão, tem que lembrar, você não pode ter provocado. Se você provocou a injusta agressão, não tem mais legítima defesa, tá? Tem que lembrar desse detalhezinho aí. E aí você vai fazer o quê, pessoal? Você vai repelir a injusta agressão para salvar um direito próprio ou alheio. Um direito próprio ou alheio, tá? Você vai salvar a sua vida ou vai salvar a vida de alguém que está sendo agredida nesse momento. E você vai usar o quê, pessoal? De forma moderada, proporcional àquilo que você tem à sua disposição, tá certo? Beleza? Alguém partiu com um pedaço de pau para cima de você e essa pessoa ainda está longe. Injusta agressão. Você deu um tiro nela, ela caiu no chão. Acabou. Legítima defesa. Ela está lá caída no chão, não consegue mais vir para cima de você, está viva, acabou. Você já agiu em legítima defesa. Você usou moderadamente os meios que estavam à sua disposição. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Então, isso que vocês vão lembrar ali na legítima defesa tem que ser realmente usado os meios moderados, tá, pessoal? Tá? Você usa o meio que você tem, mas de forma moderada. Porque se você extrapolar, vai praticar um crime, não vai ter mais a legítima defesa, tá bom? Tranquilão, pessoal? Vamos lá. Pergunta da prova. Uma criança te atacou, um doente mental te atacou. Tem legítima defesa? Tem. Você está ali andando na rua e uma pessoa de uma hora para outra que tem uma doença mental resolve partir para ti com uma faca, para te dar 10 facadas. Você foi lá e matou a pessoa. Você agiu em legítima defesa. Tá? E essa agressão que você está sofrendo, ó, caveira da vitória, essa agressão que você está sofrendo não precisa ser crime. Tá? Essa agressão que você está sofrendo não precisa ser crime. Por exemplo, uma criança pratica crime? Não. E aí, a criança partiu para cima de ti com um fuzil. Você foi lá e matou a criança. Você agiu em legítima defesa e essa agressão não foi crime. Essa agressão que essa criança iria praticar contra você não seria crime, porque é um ato infracional, tá bom? Beleza? Cabe legítima defesa real contra a legítima defesa putativa. Questão da prova. Cabe legítima defesa contra excesso de legítima defesa, tá? Você já dominou o cara tá ali no chão, tá? Beleza? O cara já tá no chão dominado. E aí você resolve partir para cima do cara para dar um último tiro na cabeça dele. Nessa hora ele pega um vidro que estava no chão, passa no teu pescoço e te matou. Ele agiu em legítima defesa? Agiu, porque você já estava no excesso. Então, cabe legítima defesa contra o excesso da legítima defesa. Tá bom, pessoal? STF, tese nova, tá? Não existe mais, não pode ser alegada a tese de legítima defesa da honra lá no tribunal do júri. Muitas vezes o cara vinha ali, matava a mulher e queria alegar a tese de legítima defesa da honra. Decisão do STF do final de 2021, né, deixou claro que não cabe mais usar a defesa da legítima a tese da legítima defesa da honra, tá bom, pessoal? No tribunal do júri, tá? Legítima defesa, tá? Não existe se a agressão for do passado ou se for uma agressão futura, tá? O cara diz assim, olha, eu vou te matar amanhã e tu vai matar o cara hoje. Não tem legítima defesa, tá? O cara te deu um tapa tem um mês, aí você resolve matar o cara. Não tem legítima defesa. Então, não tem legítima defesa se a agressão foi lá do passado ou se a agressão é futura, tá bom, pessoal? Beleza, então vamos entendendo aqui esses questionamentos da nossa prova. Tá aqui, ó. Tá aí, ó. Outra tabelinha fechada. Estrito cumprimento do dever legal. Quando acontece? Nas atividades públicas e o servidor está cumprindo aquilo que a lei manda. É o caso do policial prendendo alguém, é o caso do policial usando a força necessária para poder prender quem está querendo reagir. É o caso do oficial de justiça que vai derrubar a casa com trator, tá? Estamos agindo ali dentro daquilo que diz a lei. A lei fala que vai demolir a casa, a lei fala
que vai prender. A lei fala que se o cara reagir, você vai usar a força necessária para prender. Então, é o estrito cumprimento do dever legal. A pessoa está usando, né, aquilo que a lei permite no cumprimento das suas atividades, tá certo? Ah, professor, teve a morte. Prova, é legítima defesa. Não se fala em estrito cumprimento do dever legal aqui nessa hora, tá bom, pessoal? Beleza? E vem o último, que é o exercício regular do direito, tá? É o exercício regular do direito. Nessa hora aqui do exercício regular do direito, o que acontece? Aqui já é o particular. Muitas vezes a lei autoriza o particular a agir em certas situações. Nessa hora que a lei autoriza o particular a agir, aí o particular não está praticando nenhum crime, porque ele está agindo no exercício regular do seu direito, tá bom? Então, não vamos esquecer disso, né? Como, por exemplo, né, a questão da correção de filhos. Não bater, porque não pode, é proibido pela lei. Mas a correção de filhos, cabe aos pais? Cabe, está lá no Código Civil, permitindo aos pais. Você tem lá tua filha de 13 anos que quer ir para a balada de madrugada. E você diz, não vai. E você vai lá e tranca a porta para ela não sair. Você não praticou nenhum crime, porque está no exercício regular do seu direito. Está previsto lá no Código Civil brasileiro que você faça isso, tá bom? Beleza? Então, nós temos aqui essas situações aqui clássicas da nossa prova, né? Tranquilão? Então, não podemos esquecer disso nunca ali na nossa prova, tá? Beleza? Tranquilão? Ok, tá? E aí, todos que participam do fato são beneficiados, né, pela excludente. Se você agir em legítima defesa, teu parceiro que está ali do lado vai também ter agido em legítima defesa, tá? Porque todos serão beneficiados ali pela legítima defesa, tá bom? E aí, pessoal, vocês viram que tudo isso que eu falei está na lei, né? Vocês viram que isso que eu falei está na lei. São causas legais de exclusão de ilicitude. Mas na minha prova, eu tenho que ter o olho de tandera de quem vai fazer prova. Eu tenho que saber sempre mais e mais e mais. Eu preciso de conteúdo para passar, para acertar 90% da minha prova. E aí eles vão te perguntar sobre causa. Professor, caraca, está demorando, né? Falar sobre... pessoal, porque o professor lá do cursinho da salvação, o professor Juninho, né? Ele só falou lá do artigo 23 para você. Só fez ler lá o artigo 23 para você, não te explicou os detalhes todos, como eles se processam, as teorias, nada. E aí você se perde lá na prova e não acerta a questão. Mas quando eu ensino meu aluno, eu mostro tudo isso para ele, porque isso aí que são as questões da nossa prova. E aí eles podem trabalhar contigo, sabe o quê, pessoal? Uma causa supralegal, ou seja, uma causa que não está prevista na lei, que vai excluir a ilicitude. Tá certo, pessoal? Beleza? Professor, tem uma causa que não está prevista na lei que pode excluir ele. Está aqui, ó. Consentimento do ofendido. Se a pessoa consentir, tá? Tem a causa de exclusão de ilícito. Tire as crianças da sala agora. Quem tiver com criança, tira agora. Porque tem que falar para vocês poderem entender. Tá certo? Beleza? Se eu chegar lá naquele momento, já tiraram as crianças? Me digam aí, já tiraram as crianças da sala. Tape os ouvidos dela. Tá certo? Que aí é a questão da prova. Bora lá para o consentimento do ofendido, tá? Chegou na... Vamos lá pensar. Pessoal, né? É os 50 tons de cinza aqui, isso mesmo, tá certo? Então vamos lá, pessoal, tá? Se eu pegar, der um tapa na cara de alguém, pratiquei crime? Pratiquei. Mas vamos imaginar que está naquela hora do rala e rola, e a menina fala, dá um tapa na minha cara. Aí você vai lá e dá. Ela fala, dá com força esse tapa, fora. Aí, pessoal, não tem nenhum crime. Não, professor, não. Tá vendo, pessoal? Porque houve consentimento do ofendido. Tá vendo, pessoal? Tá? Beleza? Então, nesses direitos disponíveis, tá? A pessoa pode consentir algumas coisas. E nessa hora não haverá, tá certo? Beleza? Não haverá nenhum crime. Tá aqui, ó. Somente cabem bens disponíveis. Chegou lá naquela hora, um tapinha não dói, a pessoa pediu, não vai ter crime. Tá vendo, pessoal? Consentimento do ofendido. Exclui a ilicitude. Esse consentimento tem que ser expresso. A pessoa tem que dizer, eu quero que faça, eu quero levar o tapa. Beleza? Porque o consentimento tem que ser o quê, pessoal? Expresso.
E esse consentimento, pessoal, não pode ter coação nem ameaça. A pessoa tem que estar livre para dar o consentimento, tá? A pessoa tem que estar livre para dar o consentimento. Se ela consentiu com base em ameaça, com base em coação, não tem, né, a causa de exclusão de ilicitude. Está aqui, ó, pessoal, questão da prova aí na sua frente, na sua tela, nesse exato momento, e questão de prova discursiva aqui, tá, pessoal? Tá? Disseste sobre o consentimento do ofendido como causa de exclusão de ilicitude. Tá aqui, ó. Beleza? Existe? Existe, tá certo? Beleza? Existe. Vai ser uma causa supralegal, tá? Somente possível em bens disponíveis, tá? Esse consentimento tem que ser expresso, tá? Não pode ter coação ou ameaça nessa hora, tá bom, pessoal? Beleza? E aí não vai haver ali o crime, tá bom? Tranquilão, pessoal? Matamos aqui já esse detalhamento da nossa prova. Vocês viram que eu separei em vários tópicos, tá? Beleza? Tá certo? E tá aqui, ó, o consentimento tem que ser moral, tá certo? Beleza? Tá? O consentimento para traficar, não pode. Consentimento para matar alguém, não pode. Tá? Aqui tem que ser dentro ali de umas regras éticas no mínimo, tá bom, pessoal? Beleza? Tem que ser prévio, a pessoa tem que ter consentido antes, tá? Lembra que eu falei isso para vocês, tá? E pode ocorrer até mesmo em crimes culposos, tá? Pode ocorrer até mesmo em crimes culposos, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão, tá? Então, ali vai haver a possibilidade do consentimento, tá bom, pessoal? Tranquilão, em situações ali culposas, pode ser alegado o consentimento, tá? Tranquilão? Então, vamos lá, né? Ver alguns exercícios para a gente encerrar a nossa madrugada de hoje, né? Tá? Então, vamos lá entender aqui os nossos exercícios de prova. Vamos lá. Tá? Bora ver o que nós tivemos aqui como questão. De acordo com o ordenamento jurídico e o posicionamento dos tribunais superiores acerca das excludentes de antijuridicidade, letra A. Embora seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, nos casos de estar necessidade, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Vamos lá. É cabível estar necessidade em crimes habituais. Nós fizemos uma observação lá em cima, pessoal. Qual foi a observação? Que não cabe estar necessidade nem em crimes habituais, nem em crime permanente. Tá bem aqui, ó. Olha só, com aquilo que a gente monta no esquema, é a pergunta de prova. Tá bem aqui, ó. Vamos lá. Não cabe estar necessidade em crimes habituais ou permanentes. Lembra que eu pedi para você mentalizar isso aqui, ó? Vamos lá, deixa eu voltar aqui para só achar onde a gente colocou esse detalhe aqui da nossa prova e a gente já vai matando aqui tudo que aparece ali como questão, tá? Vamos lá, aqui. Deixar necessidade, vai excluir o crime, tá? Vai se salvar de um perigo, não pode ter provocar o perigo, razoabilidade, não se admite, aqui, ó, diverge na sua tela, não se admite estar necessidade nem em crimes habituais, nem em crime permanente. Então, você já teria que eliminar aquela letra lá, tá certo? Quando ele disse que é cabível, na verdade não cabe, por isso que eu já eliminei a letra B, tá? É admissível a legítima defesa contra quem age em estado de necessidade? Não, pessoal, porque aqui vai ser legítima defesa contra legítima defesa, tá bom? Beleza, que vai ser legítima defesa, não está necessidade contra legítima defesa, tá? Não tem essa possibilidade, tá bom? Não é admissível no direito brasileiro o estado de necessidade putativa. É errado. Nós colocamos lá em cima que cabe, sim, o estado de necessidade putativa. Somente é possível a responsabilização pelo excesso doloso. Opa, só doloso? Não. Lembra lá que eu falei? Doloso ou culposo. Então, aqui estão os erros, tá certo? Tá vendo, pessoal, como a pergunta é direcionada? Tá? Então, vamos lá. Embora seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, nos casos de necessidade, a pena pode ser reduzida de 1 terço a 2 terços. Algumas situações, pessoal, que a própria lei permite uma redução de pena. Tá? Onde vai estar isso? Vamos lá voltar na nossa legislação. Tá bem aqui, ó. Olha aqui a nossa legislação. Vamos aqui, ó.
Entendendo aqui, nossa legislação. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena pode ser reduzida de 1/3 a 2/3, ou seja, são situações específicas ali do estado de necessidade, onde permite uma redução de pena, tá bom? E tá vendo aqui, pessoal, a prova fugiu de tudo aquilo ali que a gente falou, mas por isso tem questão para a gente ir lá buscando ali, garimpando coisas diferentes que a prova pode trazer. Está aqui, ó, exatamente nessa situação nós garimpamos esse parágrafo aqui, segundo, tá bom? Beleza? Então, aqui é a letra A, e eu mostrei para vocês porque as outras alternativas estão erradas, tá? Viu, pessoal? Como é a questão da prova? A questão da prova é maliciosa. E aqui eu mostrei para vocês, numa só questão, várias teorias que nós tínhamos trabalhado lá em cima, tá bom? Questão número 2, vamos lá. Quanto ao sujeito ativo da prisão, o flagrante narrado é classificado como obrigatório, hipótese em que a ação de prender e as eventuais consequências físicas delas advindas em razão do uso da força se encontram abrigadas pela excludente de licitude, tá? Olha aqui, ó, flagrante obrigatório. Pessoal, flagrante obrigatório, quem está fazendo é o policial, agente público, servidor público cumprindo a lei. Quando é um servidor público cumprindo a lei, pessoal, não é exercício regular de um direito, é, o que eu falei para vocês, pessoal? Estrito cumprimento do dever legal. Então, essa aqui está errada, tá? Beleza? Flagrante obrigatório. É o policial tendo o dever de prender. Se é o policial tendo o dever de prender, não é exercício regular do direito. Não é exercício regular do direito. É estrito cumprimento do dever legal. Por isso que a questão está errada. Tá vendo, seria pessoal? o popular, né, professor? Oi? O exercício regular do direito seria o popular só para prendendo. particular. É exercício regular é para particular, ali com permissão na lei, não para servidor público, tá bom? Tranquilão? No cumprimento das suas obrigações, tá? Questão dada da prova, não há crime quando a gente pratica o fato. Aqui, ó, questão dada essa aqui, tá? Não há crime quando ele pratica o fato em estado de necessidade. Essa questão aqui, tomara que não caia na prova, que é questão para o aluno junior. As melhores são as lá de cima, que nós acabamos de ver agora, tá? Isso aqui o aluno junior acerta, a torcida do Flamengo acerta, você acerta e é ruim para você. É bom aquelas questões mais difíceis que a gente está trabalhando lá em cima, tá? Beleza? Tranquilão? Bora ver aqui. A legítima defesa. Vamos lá. É meio de exclusão de ilicitude. Ele quer saber sobre legítima defesa, tá? É meio de exclusão de ilicitude em face de qualquer injusta agressão, desde que os bens jurídicos atacados sejam patrimônio, a vida ou integridade. Não, pessoal. Primeiro, que pode ser qualquer bem jurídico, tá? E outra coisa, não é qualquer injusta agressão. Tem que ser uma injusta agressão atual. Por isso que não está certa a letra A. B, é cabível, ainda que o bem agredido esteja submetido a outra forma de especial proteção, como o proprietário que ameaça o inquilino para que preserve seu imóvel. C, se legítima como forma de exclusão diante de juridicidade, diante da agressão injusta, entendida como aquela realizada mediante comportamento de agressor que implique crime doloso. Não, pessoal, não necessariamente a agressão vai ser crime. Lembra que nós falamos isso? Tá? Não necessariamente a agressão que você está sofrendo vai ser crime, por isso que está errado. Quando praticada em excesso, após cessada a agressão, implica a punição na modalidade culposa, tá? Pode ser tanto culposa quanto pode ser dolosa, tá? Excluir a antijuridicidade da conduta quando repele injusta agressão, injusta que esteja ocorrendo ou em vias de acontecer a agressão iminente, desde que a ação defensiva seja moderada e use os recursos necessários. Está super certo. Isso aqui que é o certo. Pronto, pessoal. Tá vendo? Questão bem montadinha ali, que exigiu de você entender os detalhamentos lá da legislação, tá? Excluiu a antijuridicidade quando repele agressão injusta, que esteja ocorrendo, atual, ou agressão em vias de acontecer, iminente, desde que a ação defensiva seja moderada e utilize os meios necessários. Certo? Essa questão aqui é a letra D, tá bom? Tranquilão, pessoal? Bora lá. Questão número 5. Vamos lá? Já? Vamos lá. Falando aqui sobre o estado de necessidade. A respeito do estado de necessidade, responda a questão correta.
o estado de necessidade recíproco não é aceito no direito brasileiro. É errado, pessoal. Lembra lá que eu falei? Você e seu melhor amigo no barquinho começou a afundar. Cada um pega o remo, um de cada lado e vai lá na porrada ver quem é mais forte para ficar com o colete. De estado de necessidade recíproco. Tá bom, pessoal? O Código Penal admite o estado de necessidade exculpante como causa de exclusão de ilicitude. É errado, pessoal. Tá? O nosso estado de necessidade não é exculpante. O estado de necessidade exculpante é o que exclui a culpabilidade. E vocês aprenderam que o nosso estado de necessidade não exclui a culpabilidade. Ou ele exclui o crime ou nada feito. Tá bom? Vamos lá? Letra C. Considera-se estado de necessidade aquele que ofende bem jurídico de terceiro, ainda que haja outro modo. Opa, se tiver outro modo para evitar lesão, não, pessoal. Tá? Se tiver outro modo para evitar lesão, não tem mais estado de necessidade, tá bom? Beleza? Havendo mais de um agente, estado de necessidade se estende aos demais? Sim. Então, todos vão agir aqui em estado de necessidade. É a letra D. Lembra que ele se estende aos demais? Tá certo, pessoal? Lembra que nós colocamos lá em cima, tá? Então, esse aqui eu tiro esse verde daqui, porque esse verde não tá certo. Esse verde aqui tá errado, tá bom? Beleza? Esse itemzinho aqui que está errado, tá? Beleza, pessoal? Tranquilante, tranquileza, né? Tranquilão, né? Já tá mais de meia-noite e a gente começa até a enrolar as palavras, tá bom, pessoal? Beleza? Então já entendemos isso aqui lá para nossa prova, tá? Então vamos lá? Questão número 6, tá? O que diz aqui, ó? Vamos lá ver o que ele vai falar aqui, tá? Vamos lá. Não há crime quando a gente pratica o fato 1. Estado de necessidade, realmente, não tem crime. Questão dada essa aqui. Em estado de embriaguez, estrito cumprimento do dever legal. Aqui 2, o 3 não tem crime também. Estrito cumprimento do dever legal. No exercício regular do direito, também não tem crime. Tá? Então, só está certo 1, 3 e 4. Agora, ver se tem 1, 3 e 4. Vamos ver se tem 1, 3 e 4 aqui, pessoal. As situações onde a pessoa agiu ali, onde não haverá crime. 1, 3 e 4. Tem que letra E. Tá bom? Beleza? Então, aqui a pessoa agiu em estado de necessidade. Tá bom, pessoal? Beleza? Desculpa, estado de necessidade. Ela não praticou nenhum crime, tá? Pronto, vamos lá. Aqui outra questão dada também. São causas que excluem a ilicitude. Estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Aqui, ó, tudo aquilo que a gente viu lá. As perguntas mais fáceis, outras mais difíceis, outra mais ligada ao texto de lei, outra falando de jurisprudência. Tá certo? Vamos lá. Aqui o texto associado não veio, né? Então aqui não dá para responder essa questão número 8, tá bom? Tá? Bora aqui para a questão número 10. De acordo com o Código Penal, não há crime quando a gente pratica o fato no exercício regular do direito. Questão dada lá, não é essa que quero que caia na prova de vocês, porque senão todo mundo acertou, tem que ser aquelas que a gente botou lá em cima, aquelas de teoria, tá bom, pessoal? Vamos lá. A respeito do estado de necessidade da legítima defesa, é correto afirmar que o excesso culposo é incompatível. Não, pessoal, lembra lá? Está errado. O excesso vai existir em qualquer uma daquelas excludentes, e pode ser culposo ou doloso. Ele está dizendo aqui, quando ele diz o excesso culposo é incompatível, está dizendo o quê? Que não teria excesso no estado de necessidade. Está errado, pessoal. Tem excesso em todos eles. Lembra que nós falamos disso? B. A legítima defesa pode ser arguída por quem repele agressão passada. É errado, pessoal, tá? Não cabe aqui estar necessidade de agressão. Desculpa, legítima defesa de agressão passada. Letra C. Quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estar necessidade, certo? Tá aqui, ó. Quem tem o dever, né, de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade. Pronto, pessoal. Então, nós fizemos aí uma mistura de questões, né, bem técnicas com doutrina, jurisprudência, tá certo? Casos bem específicos que eu torço que caia na sua prova, com uma mistura do texto da legislação, que são as questões fáceis, tá? Então, você tem aí, né, essas possibilidades na sua prova e você conseguiu entender aqui como são as questões sobre exclusão de ilicitude. Tem todo o material lá em cima, né, com a apostila direcionada para agora. A partir de agora, para quem vai fazer prova, pessoal, só pega esse material, repetir os exercícios e analisar os esquemas
que já estão montados, tá? Deixei aqui algumas questões para vocês responderem sozinhos, né? E logo abaixo tem o gabarito delas para a sua felicidade, né? Que eu sei que vocês gostam do gabarito, tá? Então, vocês já vão matando aqui as suas questões da sua prova, tá bom? Deixei aqui algumas para você responder sozinho, tá? Já mostrei para vocês como é o esquema de correção e você já tem aí o que você vai precisar para compreender as exclusões de ilicitude, tá bom, pessoal? Tá certo? Um abraço em todos vocês, tá certo? Então, até o nosso próximo encontro. Amanhã eu digo lá no grupo para vocês quando vai ser o nosso próximo encontro. Então, terminamos a nossa aula de terça-feira, já chegou aqui, passou de meia-noite, então já é quarta-feira hoje, tá certo? E aí, né, vamos, né, continuar nos aperfeiçoando, continuar ali fazendo exercício, continuar lendo através de esquema, tá certo? Para poder cumprir todo o conteúdo e fazer uma excelente prova, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês. Vou mandar esse conteúdo amanhã de manhã para vocês, tá bom? Até mais, pessoal. Um grande abraço.